Uma infância de poucos recursos não apagou o sonho de Samuel de se tornar doutor. O Samuel sempre se destacou. Ele era um menino tão inteligente que ele fez numa caixinha de fósforo uma placa de chumbo e escreveu Doutor Samuel Benchimol e grudou na placa, na porta do quarto dele. Ele tinha intenção de ser doutor. Minha mãe dizia para ele, meu filho vai comprar pão. Ela falou, não, eu mesmo não. Mande esses meninos aí que eu tenho que estudar. Ele com 19 anos, ele ganhou um prêmio. Ele escreveu o primeiro livro dele que deu a ele o primeiro sucesso, Cearense na Amazônia. Graças ao professor Aguilera Bittencourt, que orientou e fez dele um apaixonado pela Amazônia. Apesar do meu pai ter transmitido a ele todo esse entusiasmo sobre a Amazônia, porque o Samuel sempre foi muito curioso. Ele queria saber como era a vida no interior, como que nós passamos as necessidades lá, porque ele foi alfabetizado no interior. A minha mãe mandou buscar minha tia Anita, e ela ensinou o Rafael e o Samuel a lerem lá em Porto Velho. Aí o Samuel veio nós viemos para Manaus, foram para as faculdades. O Israel é farmacêutico de nível superior, naquele tempo tinha farmácia, escola de farmácia. O Samuel foi estudar Direito na faculdade de Direito, que era a melhor de todas, uma das primeiras universidades do Brasil. O Samuel, ele foi, depois que se formou em bacharel em Direito, ele foi para os Estados Unidos e fez uma prova, e ele foi por uma fundação, Fulbright. Aí estudou lá o doutorado dele, o mestrado, e veio já muito preparado. A Bemol foi fundada em 1942, nos idos da Segunda Guerra Mundial, portanto em períodos muito difíceis, pelo meu pai Samuel, pelo seu irmão Israel Benchimol. Logo após o irmão Israel ter perdido o emprego numa farmácia e o meu avô ter idealizado a formação de uma nova empresa, tendo os dois como sócios. Eles começaram assim com uma empresa de representações, em que vendiam na praça local, inicialmente medicamentos, mas depois outros implementos. Foram representantes de cimento, foram representantes de pneus, foram representantes de fogões, até que posteriormente iniciaram a atividade de varejo, construindo uma loja para revenda de eletrodomésticos, imóveis, etc. Foram períodos inicialmente muito difíceis, e entre a construção da primeira loja e a construção da segunda loja passaram-se mais de 20 anos, até que efetivamente a empresa pudesse se capitalizar e crescer. Durante todo esse período, é importante notar que os sócios sempre tiveram uma profunda dedicação para a organização, tendo reinvestido continuamente todos os rendimentos, todos os lucros que obtiveram nesse período. Portanto, foi assim um período de muita concentração, de muita dedicação, paralelamente a outras atividades que eles tinham durante esse período também. Foi quando foi criado a Bemol. Meu pai, num dia 13 de agosto, que meu irmão Israel não quis mais ser funcionário da farmácia moderna, que era uma sociedade com os parentes da minha mãe, os primos da minha mãe. E o Israel chegou muito triste em casa e disse, papai, eu não quero mais ficar. Aí o papai disse, tudo bem, não tem problema. Meu pai, me lembro muito bem, eu tinha 12 aninhos.
e foi para a sala e escreveu o primeiro contrato social de Benchimol, Irmão e Companhia Limitada. Trabalho no Grupo Fogares Bemol há exatamente 51 anos e uns 6 meses. A nossa passagem por essa empresa, realmente teve dificuldades, lógico, né? Tivemos, e essas dificuldades, elas foram superadas por muito trabalho, de todos, né? E começando pelos fundadores, né? Dr. Samuel, que foi realmente, para mim, o iniciador, mas um iniciador diferente, né? O iniciador de tudo isso, a inteligência, e sempre essa inteligência que ele usava, pensando sempre no futuro, né? Não era um futuro de 1 ano, 2 anos, não. Era muito na frente, né? E esse muito na frente, não, tenho certeza, é que nós chegamos hoje. Eu vim de Coari em 1967. Aqui chegando, eu tive algumas dificuldades de encontrar emprego. E onde encontrei esse emprego, o primeiro e único emprego, foi na Bemol. Comecei a trabalhar no dia 29 de dezembro, né, fui contratado pelo Dr. Saul. Iniciei na função de boy. Primeiros relacionamentos com o Dr. Samuel demoraram um pouco, porque era um boy que trabalhava no andar de baixo e o Dr. Samuel trabalhava no andar de cima. O seu Samuel me ensinou, me incentivou a estudar. Eu parei no tempo, mas ele me incentivou. Tudo isso porque eu dirigia para ele, então nós ligávamos o rádio num programa cultural local e isso fazia perguntinha e eu ia respondendo. Às vezes eu respondia errado e ele me corrigia. Numa certa vez ele falou: Raimundo, você precisa voltar a sair da caverna, você precisa estudar. Eu disse: professor, mas eu já estou velho. Ele disse: olhe para mim. Você acha que você está velho? Eu disse: não, mas o senhor tem uma cabeça. Eu disse: não, mas você precisa sair da toca, volte a estudar. E nisso ele me falou assim: pegue meus jornais e revistas, leve para sua casa para você ler. Ocupe a sua mente, saia dessa caverna, como sempre ele falava. Eu disse: tá bom, professor, eu vou lhe prometer que a partir de agora eu vou me dedicar a ler e tudo. Eu disse: tá bom, faça isso que você vai ganhar muito, você vai ver. Aí tá bom, eu comecei a ler. Eu sei que no final de semana o seu Samuel me trouxe 2 livros. Disse: isso aqui é para você passar o seu final de semana. Eu disse: tá bom, e quando for terça-feira você vai me dizer o que você encontrou aí nesse livro. Aí eu lendo um livro, Os Judeus na Amazônia, isso aí me interessou, porque o judeu, nós temos como exemplo no Brasil o cearense, que é uma pessoa batalhador, trabalha que nem o judeu. O judeu é um exemplo de pessoas que vencem na vida, são organizados, são as pessoas éticas. Então o seu Samuel me ensinou isso. Trabalho na Bemol há mais ou menos 45 anos e durante uns 35 anos trabalhei diretamente com o senhor Samuel Benchimol, um chefe maravilhoso, muito bom de coração, sensível. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fiz uma entrevista rapidamente com ele. Na ocasião, ele falou que eu seria a secretária dele. E acredito eu que fui a primeira e única diretamente ligada a ele, como secretária, sempre pelo horário. Tanto é que ele era uma das primeiras pessoas a chegar e um dos últimos a sair. A inauguração da primeira loja Bemol foi o início de uma trajetória de sucesso e dedicação ao trabalho.